ninguém gosta de ler um livro ruim, não é verdade? Tanto que antes da gente ler, a gente sempre procura pesquisar a nota dele no Scoob, no Goodreads, ou até então ver se aquele youtuber que a gente acompanha, aquele nosso youtuber favorito, se ele recomenda, se tá na lista de piores livros que ele já leu. A gente sempre dá uma olhadinha, a gente sempre dá uma pesquisada antes, né? Porque é bom evitar certos tipos de leitura um pouco chatas, eu posso assim dizer. Mas nem sempre aquele livro que teve uma nota alta, ou até que o seu próprio youtuber favorito recomendou, vai te agradar. E tá tudo bem. Como, por exemplo, nessa lista que eu vou trazer pra vocês, de 5 piores livros que eu já li, eu já vi resenha de gente falando super bem, de gente chegando até a favoritar esse livro, e eu pensei, pera, a gente leu o mesmo livro? A gente tá falando da mesma trilogia, da mesma sequência? Bom, eu não sei se é o caso, mas desse livro em específico, que eu fiquei com esse questionamento, a garota que fez a resenha sobre o livro, ela leu ele em inglês. Então não sei se o problema foi na tradução, porque eu li em português, ou se ela realmente amou o livro, amou a escrita da autora e eu que boiei. Mas, volto a repetir, cada pessoa tem a sua experiência e todas elas são válidas. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a lista dos 5 piores livros que eu já li até o momento dessa gravação. Porque a gente nunca sabe quando o próximo lixo/livro radioativo vai cair na nossa TBR. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e recomende esse vídeo para algum amigo que só costuma ler livro ruim também, tá ok? Pronto? Combinado? Então, bora pro vídeo. Eu já ia me esquecendo. A ordem que eu vou trazer a nota dos livros vai ser uma ordem decrescente. Então eu vou pegar um livro que foi ali 3 estrelas, mas que passou na média raspando, sabe? Até um... eu não vou dizer... é um pior de todos mesmo. Não tem outra palavra. Então, bora começar. Então, na posição número 5, com nota 3, eu trouxe para vocês um livro que eu esperava... eu não sei nem se eu esperava muito. Eu estava aberto a todas as possibilidades que ele poderia me trazer, porque eu nunca tinha lido nada da autora, a não ser HQ. Eu estou falando de Um Ano Solitário, da Alice Oseman. Esse livro, para quem não leu, ele traz a história da Tori, da irmã do Charlie. Se eu não me engano, eu não me recordo muito, mas se eu não me engano, antes do... Não, o Nick e o Charlie já estavam juntos, sim. Eu achei que eles não estavam juntos, mas eles já estavam. Mas se eu não me engano, é no último ano da Tori na escola lá para garotas, que agora eu não me lembro agora qual que é o nome. Então, o livro é bom, a história é ok, mas eu achei assim, o problema que eu tive com esse livro foi na escrita da autora. Eu entendo que, e eu acho que é por isso que eu dei essa nota 3 raspando, porque foi o primeiro livro que a Alice escreveu com 19 anos. Então, a escrita da autora é uma escrita um pouco arrastada, um pouco chata. Eu não sei se era a intenção da Alice, mas para mim, a Tori pareceu ter uns 3 tipos diferentes de distúrbios intelectuais, eu acho que pode-se assim dizer, sem ofender nenhuma minoria. Não vou citar quais, porque é pesado. Para mim, eu acho que se não é a intenção da autora, se a personagem não é isso, falar que a pessoa tem é pesado, então vou só jogar assim por alto. E assim, eu achei a história muito arrastada. Em várias partes ela poderia ter cortado, sabe? E por justamente não saber se realmente a Tori é isso ou não, eu achei que faltou um pouco mais de edição, na verdade. E por ela ter publicado... ela não publicou esse livro com 19 anos, isso eu tenho certeza. Então eu acho que antes de publicar ele, ela poderia ter dado uma revisada, uma reestruturada um pouco melhor, até na questão de edição. E quanto a esses transtornos da Tori, eu não sei se era a intenção realmente da Alice transmitir essas informações. Então fiquei meio que lá, meio aqui. Mas no final, achei que 3 estrelas era uma nota suficiente. Mas é aqueles ditados. Na 4ª posição, eu trouxe um livro que, pra mim,
o problema com ele não foi nem tanto a escrita, não foi nem tanto a história, foi mais, eu acho que poderia se dizer, comigo para com o livro, sabe? Eu tô falando de Coraline, do Neil Gaiman. O problema que eu tive com esse livro foi que, pra mim, ele envelheceu um pouco mal. Eu lembro de ter lido Coraline pela primeira vez, eu era adolescente, não vou falar quantos anos eu tenho, mas tem bastante tempo. Então, eu tive uma visão muito boa de Coraline. Eu via a animação que tinha de massinha, eu acho que era de massinha aquela animação. O filme conseguiu adaptar direitinho como eu me lembrava do livro. Então, achei sim que ficou muito bom, achei que ficou esplêndido. Aí eu vi esse livro, consegui comprar ele barato, de capa dura, vem com esse fitilho, inclusive tem um marca-página, deixa eu ver se tá aqui dentro. Não tá não. Mas tinha um marca-página também da chave que a Coraline usa. E não senti aquela mesma coisa. Eu achei que ele envelheceu mal pra mim, sabe? Esse terror infantil, não que, claro, não faz mais o meu estilo, até porque eu não sou mais uma criança, não sou mais um adolescente, mas ainda assim não me trouxe aquela sensação nostálgica de outras épocas, da minha infância, da minha adolescência. Não me remeteu muito bem. Mas ainda assim eu consegui consegui manter ele com 2,5 estrelas. Ainda bem. Na terceira posição, eu vou trazer para vocês um livro que é um pouco polêmico, porque tem gente que gosta muito de todos os livros da saga. Não sei se chega a defender o primeiro livro da saga, mas ele para mim foi o pior de todos, eu li todos. Mas chegou a ser até adaptada pela Netflix, então tem uma fanbase um pouco grande em cima desse livro. Eu tô falando de Sombriossos, da Leigh Bardugo. Sombriossos, para quem não sabe, ele vai contar a história da Aline Corca, alguma coisa assim, que tem um poder que esconde de todo mundo, aí descobre esse poder e tudo mais. Eu achei o livro ok. Ele tinha pra mim todas as coisas que eu gosto de um livro para se tornar um livro foda pra mim, um livro que eu não sei se iria favoritar logo de cara, um livro de início de trilogia, mas que teria uma nota muito alta, porque eu sou fã de livro de fantasia, principalmente livro de alta fantasia, mas o probleminha que eu tive com esse livro foi justamente com o universo, e com a personagem, na verdade, também. Com o universo eu falo por questão do seguinte, a questão dos Grishas, que são os carinhas que têm poderes dentro desse universo, eu consegui assimilar com os poderes como se fosse de um avatar, sabe? Que tem as dominações dos elementos e tal. Então eu consegui encaixar isso até entender como é que funciona os poderes dos Grishas. Tranquilo, isso daí pra mim não teve problema. O problema pra mim foi com relação à hierarquia dos Grishas. Aqui em Sombriossos não é muito bem explicado. Eu sei que no 2, eu acho, 2 ou no 3, já é bem mais explicado, já se retrata muito mais fácil, então, ok. Mas ficou a desejar muito aqui, eu fiquei muito confuso com relação a isso aqui. E quanto a Alina, eu achei ela assim, uma pobre coitada. Uma menina frágil, uma menina quase uma Bela de Crepúsculo, sabe, dos filmes de Crepúsculo? Ai, tadinha, ai, que não sei o que, ai, tudo ruim acontece com ela, que não sei o que. Gente, se a autora queria que ela fosse uma personagem chata, que tudo de ruim acontece com ela, e que ela fosse sem sal, porque ela é muito... Eu acho que eu posso definir a Alina nesse livro é sem sal, é toda fraca, toda anêmica, apática. Pô, parabéns. Conseguiu, Leigh Bardugo. Conseguiu. Mas que deixou o livro chato pra caramba por causa disso, nossa, sem sombra de dúvidas também. Então, por conta desses detalhes, mas ainda assim, na terceira posição, eu consegui também fechar com 2,5 estrelas. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Eu poderia começar falando com aquele discurso de ai, quem me conhece sabe que eu não sou assim, que não sei o que. Mas assim, realmente, quando o livro é nacional e não é do meu agrado, eu não me conectei ao livro, ou tem alguma crítica muito pesada quanto ao livro, eu geralmente não faço.
Eu não faço resenha, eu muito só registro ali no Scooby que eu li, dou a nota e pronto. Não faço resenha falando mal do livro no Scooby, não divulgo o livro nas minhas redes sociais, no meu Instagram, não faço resenha no Instagram, não faço vídeo sobre livros, simplesmente eu deixo assim. Então vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. Mas esse, infelizmente, eu tenho que citá-lo porque ele faz parte de uma trilogia onde o primeiro me deixou bastante feliz, bastante empolgado com a leitura. Então ter essa quebra tão grande que eu tive no volume 2 me deixou um pouco chateado. Esse livro é um e-book, eu não sei se ele está disponível no Kindle Unlimited, mas quando eu li ele estava. Eu estou falando do volume 2 da ex-namorada. Eu acho que o volume 2 é Como Não Matar Sua Ex-Namorada Vingativa. Se eu não me engano, é esse mesmo o título do volume 2. Vou estar deixando a imagem dele aqui do lado. O problema que eu tive com esse livro foi... Não vou dizer tanto a expectativa que eu estava do primeiro, porque o primeiro eu li e eu adorei. Tem essa coisa de bruxaria e uma ambientação brasileira, com personagens brasileiros, com o cenário brasileiro. Não é aquele tipo de livro que o autor é brasileiro e escreve com Mary, Kristen, os nomes, sabe, totalmente americano. Não, totalmente tudo brasileiro. O problema que eu tive maior com esse livro foi que no volume 2 ele pareceu um pouco mais... Como que eu posso dizer? Eu diria que ele se inspirou muito na segunda temporada de Sabrina, da Netflix. Não sei, eu posso estar falando alguma coisa aqui muito equivocada. Não sei o que saiu primeiro, se foi a série da Sabrina ou se foi o livro, mas que tem total referência em tudo o que acontece nos episódios de Sabrina, que a comparação é quase que inevitável. E fora que algumas cenas, as poucas cenas que poderia trazer um terror mais gráfico, como foi no primeiro livro, no segundo, além da falta de detalhes, que um pouco deixo a desejar, tanto detalhes gráficos da cena, como detalhes de ambientação, quebrou um pouco mais ainda a expectativa com o livro. Não continuei, não finalizei a série, e eu achei assim que dava para finalizar ali no 2 e pronto. Não achei que precisava ter aquelas últimas partes ali no 2, acho que dava para terminar ali. Então, por conta disso, eu acabei dando 2 estrelas para esse e-book. O quinto lugar, eu arrisco a dizer sim, que ainda bem que eu li ele no e-book. Porque se eu fosse ler ele no físico, eu tenho absoluta certeza de que eu ia achar que era um desperdício de papel. Porque é muito ruim. Gente, é muito ruim. Eu tô falando de Me Leve Com Você. Eu não sei se foi porque é um livro escrito por 2 autores. Eu não tenho o hábito de ler livros assim. Se eu não me engano, eu já li um só. Deu ok. Agora esse aqui... Nossa, esse aqui foi muito ruim. Esse aqui não tem o que falar, é muito ruim. Pra quem nunca leu, basicamente, resumindo assim, muito resumido, ele conta a história de uma menina que fugiu de casa. Ela morava com o pai, ou melhor, com a mãe, o padrasto e o irmão. E ela começa a trocar mensagens com esse irmão depois que ela fugiu de casa. Ponto. Ele tem uma vibe, não sei se vocês já leram, aquela vibe de Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Então ele tem essa coisa de troca de mensagens no lugar de cartas, como da Taylor, nesse caso de e-mails entre os irmãos. O que até então você pensa, Mark, tá tudo bem, você tá exagerando. Poderia. Se adolescentes escrevessem e-mail como se fossem um TCC. Gente, eu já fui adolescente, vocês provavelmente estão assistindo esse vídeo, são ou já foram adolescentes. Vocês escrevem e-mail. Quem escreve e-mail para uma outra pessoa, que fica o e-mail de quase 10 páginas. De e-mail, 10 páginas. Ninguém. Ninguém faz isso. E o problema não é nem o número de páginas. O problema é a enrolação. Tem a noção de que num e-mail, quando você escreve um e-mail para outra pessoa, você escreve da maneira mais sucinta possível, já coloca as informações já de cara, que a pessoa precisa saber,
e pronto. Por mais que você queira dar muita informação, que você queira dar muita explicação e tudo mais, tudo bem, você pode escrever isso também no e-mail, nada te impede. Mas se me passar a ideia de que foi um adolescente que escreveu com uma riqueza de detalhes em um e-mail, não, isso não dá. E o ponto assim que eu acho que seria muito bom, que ia melhorar o livro de um modo astronômico, se tirasse um pouco da essência do só troca de mensagens, só troca de e-mails, por pensamentos do próprio personagem. E ficar uma coisa muito menos maçante, tanto para ler, quanto para a gente entender a história. E acabar com essas voltas e voltas que ficam no mesmo assunto, falando ali no e-mail, tirando isso, o que salva do livro não chega a ser uns 20% de coisa boa. Tanto que no finalzinho ali, quando é tudo resolvido, todo mundo que está ali no final do livro e recebe o seu e-mail resposta o abandono da menina, a fuga da menina da cidade dela e tal, eu acho que ali é que salvou o livro. E só por causa daquilo, só por causa desse ponto, que eu dei 1 estrela para esse livro. Então, como vocês devem ter percebido, sim, eu leio o livro pode ser ruim, eu leio o livro até o final. Eu não tenho hábito e não gosto de abandonar leituras. Eu me sinto um pouco mal, não com relação ao autor. Falar, o autor perdeu tanto tempo dele fazendo isso, que não sei o quê. Porque às vezes o problema não é nem do autor. O problema é, como eu disse, o de Sombriossos, para mim, a minha experiência com Sombriossos não foi muito boa. Já para outra pessoa, como a menina que eu falei, que favoritou ele, achou o livro incrível, mas ela leu numa edição em inglês. Então pode ser um problema de tradução, pode ser um problema de edição, então nem necessariamente é um problema do autor. Mas eu não abandono o livro mais por uma questão interna, uma questão minha. Então, por isso que eu tendo a ler, dificilmente a ler livros que não são recomendados por outras pessoas, ou até que eu pelo menos não veja ali a nota dele, se eu não tiver pelo menos uma média 4 ou um pouco mais, de preferência um 4,5. Né? Se não tiver pelo menos uma média 4,5 ou até 4,3 no Scooby, eu prefiro nem ler. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquila.